A vida é sobre isso. Independente do que os outros fazem, ou dizem, ou tenham, eu tenho de ser bom. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura vivessem repetindo: façam o que fizerem, digam o que disserem, eu tenho de ser a esmeralda e manter a minha cor. Recolha-se em si mesmo, a alma reinante por sua natureza, a si mesma se basta, quando pratica a justiça, e por isso mesmo desfruta de perene tranquilidade. Marcos Aurelius, em Meditação, livro 7. Eu acho muito interessante esse trecho, quando ele traz: independente do que os outros fazem ou dizem, eu tenho de ser bom. Porque quando a gente vai avaliar sobre o que é a vida, né, qual o sentido da vida? Se você pegar o que Jesus nos disse, né, o maior que já caminhou entre a terra, ele nos disse: seja bom, ame uns aos outros, cuide um dos outros. Então, essa mensagem de ouro de Jesus, né, o maior de todos, também foi repetida inúmeras vezes por outros líderes espirituais que também passaram pelo planeta. Trouxe a mesma questão: amar uns aos outros, termos bondade dentro de nós, termos justiça, e que estão dentro das grandes virtudes estoicas. Então a vida é sobre isso. E muitas vezes é difícil explicar isso para alguém, né? Quando a pessoa te pergunta, eu estava fazendo uma imersão com meus filhos outro dia. Então eles têm 12 anos e eu tentei explicar para eles sobre o que é a vida, né? Viver das virtudes, né? O que o estoicismo nos indica também, que a vida é sobre sermos pessoas virtuosas, sermos pessoas boas, sermos pessoas justas, corajosas, sábias, equilibradas, né, que são as principais virtudes estoicas. E eu dei para eles o seguinte exemplo. Eu falei: meus filhos, imaginem que a vida fosse sobre lutar Kung Fu, tá? Né? Imagina que fosse sobre lutar Kung Fu, e quando você vem para a Terra, Deus fala para você: ó, seu objetivo nessa vida é aprender a lutar Kung Fu e praticar o Kung Fu. Então se abstraia, faça de conta que é sobre isso. Então sempre Deus vai te perguntar, né? Sempre que você for prestar essas contas, se você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer na vida, a pergunta é essa. Então você pode ter nascido numa família abastada, uma família com muitos recursos. Ok, você lutou Kung Fu? Você praticou Kung Fu? Se não praticou, você está fazendo errado. Você nasceu numa família sem recursos, num país em guerra, em plena dificuldade, em favelas, em situações de extrema vulnerabilidade. Deus vai te perguntar: você estava praticando Kung Fu? Você estava lutando Kung Fu? E assim, você foi preso injustamente por anos. Tantos já foram, né? Tem um filme sobre isso. Ok, dentro da cadeia, na injustiça que você viveu, você estava praticando e lutando Kung Fu? Então, se o significado da vida fosse sobre aprender a lutar Kung Fu, em qualquer circunstância da sua vida, morando no Brasil, morando na Jamaica, morando na Suíça, sendo rico, sendo pobre, sendo injustiçado, sendo um governador, um presidente, sendo na época de Epiteto, sendo um escravo ou sendo um trabalhador explorado hoje em dia que seja, você sempre teria a oportunidade de lutar Kung Fu dentro dessa fictícia meta de vida. Agora o que você precisa fazer? Tira o Kung Fu e coloca virtudes e valores. Então a vida não é sobre lutar Kung Fu, mas ela é sobre você praticar as suas virtudes e seus valores em qualquer circunstância que você esteja. E perceba que fazer isso é possível para qualquer pessoa, com qualquer quantidade de dinheiro, de recursos, de doenças, de perca, de dor. Você sempre pode agir de acordo com as suas virtudes e com os seus valores. Você sempre, como disse Sêneca, onde existe o homem, existe uma oportunidade para o bem. Você sempre pode fazer o bem para alguém. A gente vê isso muito em pessoas muito humildes, né, que não tem nada e de repente ganham um pão, uma comida ali, um mendigo talvez, e eles dividem aquilo com o outro ao lado dele. E nós muitas vezes temos tudo e não dividimos nada com ninguém. Então, ou seja, aquele que não tem nada está vivendo dos seus valores, das suas virtudes. Aquele que tem tudo, nesse exemplo, não está. E assim disse Jesus também lá atrás, quando um rico deu algum dinheiro para as pessoas que passavam e uma mulher muito humilde deu alguns trocados, que era tudo que ela tinha. Ele disse: esta mulher deu tudo que ela tinha. Este outro, apesar de ter dado um volume maior que o dela, nada era para ele aquele valor. Então a vida é sobre isso, sobre virtudes e valores, qualquer que seja
aquilo que você esteja vivendo, você tem sempre essa oportunidade. Se você quiser aprender como ter essa calma da mente para praticar essas virtudes, esses valores, mesmo em situações difíceis, mesmo por momentos difíceis que você esteja passando, venha para o chamado estoico e participe conosco da imersão, onde você vai aprender como colocar em prática estes ensinamentos, como transformar sua vida e a forma como você enxerga a realidade. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. O Léo, ele consegue organizar esse conhecimento que é tão disperso e trazer aqui para a gente. Então, eu queria te agradecer mesmo, né, por estar trazendo isso aqui. Ajuda muito ele estar todo organizado, condensado. Acho que agora cabe a nós aqui, no tempo de cada um, conseguir, né, aprofundar para o que faz sentido para a gente. Então, pô, muito obrigado, cara.